A comunicação social em Benguela é acusada de estar a acobertar o crime de não pagamento de segurança social aos trabalhadores do Hotel Mombaca e de outras empresas do Grupo Maboc do empresário Armindo César. A nossa reportagem de investigação apurou que o Grupo Maboc não deposita o valor de desconto relativo à segurança social dos trabalhadores durante anos e não paga salários em atraso desde fevereiro. Os trabalhadores são ameaçados de poderem perder o emprego caso alguém faça greve ou fale com jornalistas. Depois da nossa reportagem de ontem, José Melquisedeque abre o peito e diz-nos que não precisa distorcer a sua voz porque não tem nada a esconder. Nós envolvemos todos esses órgãos. Eu pessoalmente escrevi um documento para a rádio, para a TPA, para a TV Zimbo, a Rádio Morena, e infelizmente ninguém se fez presente. Quer dizer que os órgãos de comunicação social também estão a ignorar a vossa situação? Sim, ninguém se fez presente. Isso, eu tenho toda a matéria própria. Inclusive, um dos colegas foi à Rádio Morena. Acredito que foi tratar lá, não sabia. Mas encontrou o diretor Valentim, não sei o que ele foi tratar por lá, num dia depois de mim ter levado o documento. Que estes documentos estão comigo, estão assinados. Acredito que 2 emissoras que não assinaram, mas receberam. Mas a Rádio Benguela, a TPA assinaram o documento. A Rádio Benguela é a Rádio Nacional, né? A Rádio do Estado. Sim, a Rádio Nacional, sim. Cujo diretor é o Adão Filipe. Acredito que sim, eu não conheço muito bem o nome. É o Adão Filipe. Receberam o documento e também não deram tratamento à matéria? Não deram tratamento a nenhuma matéria. Não foram ouvir-vos, não foram saber de nada? Não fomos ouvidos. Inclusive apareceu o jornal, acho que Pérola das Acácias, que fez aí algumas filmagens e algumas fotografias nas imagens que estavam no local da greve e saiu uma metadinha aí pelo jornal da Pérola das Acácias. E o que é que vocês acham que deve estar a acontecer com a comunicação social aí? Por que é que eles não estão a reagir? Por que é que não estão solidários convosco? O que é que deve estar a acontecer? A comunicação social tem parceria com a empresa, em primeiro lugar. Isso é de conhecimento. Tem parceria de quê? Troca de serviços. Troca de serviços como? Quando aparece hóspedes, por exemplo, que são da Rádio Benguela, Rádio Morena, automaticamente hospedam na empresa e dá dinheiro a custo zero. Mas amigos da rádio ou amigos de pessoas da rádio? Porque a rádio é do Estado. Funcionários da rádio em geral. Funcionários da rádio em geral. Tem a empresa fez uma parceria em troca de publicidade, espaço ao vivo à rádio. Acho que a parceria passou por esta questão. E os da TPA, por que é que também não reagem? TPA nós não sabemos por que é que não reagimos, não sabemos. E a TV Zimbo? Também foi a mesma coisa. Também não sabem por que é que não reagem? Não sabemos. Nessas entidades eu pessoalmente é que fui levar os documentos. E Angop? Angop não levamos porque não tínhamos conhecimento. O Jornal da Angola? O Jornal da Angola também não levamos o documento. Mas acredito que Benguela é muito pequena. Para o caro jornalista em se aperceber dos assuntos. Eu que estou em Luanda, é porque Benguela toda sabe, não é? Benguela já toda sabe. Essa greve, inclusive na zona em que eu vivo, até o último instante já tem conhecimento. Contactamos a direção da Rádio Benguela para saber por que razão não deu tratamento jornalístico a um atropelo à lei que lesa interesses de cerca de 200 famílias na sua jurisdição em Benguela. A direção da Rádio Benguela respondeu-nos que de facto recebeu a carta de solicitação de cobertura de entrevistas para se denunciar os crimes, mas o critério usado pela rádio foi o de que a matéria não tem interesse público e que os trabalhadores do Hotel Mombaca devem entender-se com o empregador e ponto final. Tentamos igualmente contactar a direção da TPA para também termos o contraditório, mas não tivemos sucesso. Também não tivemos sucesso nos contactos que tentamos manter com a direção da TV Zimbo aqui em Luanda. O coordenador da Comissão Negociadora Extinta, José Melquisedeque, revela que o não cumprimento do depósito da Segurança Social, como manda a lei, não é só com os trabalhadores do Hotel Mombaca, mas com todos os funcionários do Grupo Maboc, incluindo os que estão em Luanda. E esse assunto é geral, da Maboc. É do Grupo Maboc mesmo?
do Grupo Maboc, é geral, que desde a data até hoje não se confirma nada. Com a pressão de todos os documentos postos, que inclusive nós temos um colega que está fora da empresa, porque ele começou com essa luta e deixou-nos, porque nós sempre reuníamos a sala do sindicato, deixou-nos essa luta. Deixou-me, inclusive, um documento que comprova que em 10 meses o patrão já deve 17 milhões de kwanza. 17 milhões? Sim, esse documento está comigo. São em 10 17 milhões de kwanzas? Sim, 17 milhões de Só de 10 meses? Só em 10 meses. Em relação aos trabalhadores do Grupo Maboc? Sim, eu tenho esse documento, o colega que não está mais conosco na empresa deixou-me. Inclusive eu tenho uma pasta que para mim é uma prova. Eu quero deixar, por exemplo, trabalhar aqui no hotel. Não tenho como, porque o tempo dos 8 anos já se foram cá. E existe mais velho com 50, 60 anos. Que sempre trabalharam no Grupo Maboc e nunca foram pagos a sua segurança social. Sim, que nunca foram pagos a segurança social. Uma vez que temos alguns ainda que até agora continuam a trabalhar, não têm como ir para casa, porque vivem nessas condições. Mas vocês sabem que isso é crime? Foram ao Ministério do Trabalho e Segurança Social para denunciarem este caso? O Ministério de Segurança Social, o MAPES, tem esse conhecimento, todas as reuniões que nós temos. E o que é que o MAPES diz? O jovem que responde pelo MAPES, ele vinha cá até comigo durante este dia. Não Como me é que lembro ele já. se chama? Como é que ele se chama? É Áureo. Áureo o quê? Áureo, eu só conheço só apenas por Áureo. Ele é que responde a partir de uma peça. Porque é de conhecimento. O nosso assunto, a Direção de Hotelaria e Turismo tem conhecimento, tal sindicato, o Ministério do Trabalho. O nosso assunto E o que é e o Ministério da Hotelaria e Turismo diz em relação a isso? Também já tem conhecimento que o Grupo Maboc não paga a segurança social dos trabalhadores? Já tem conhecimento. E o que é que eles dizem? Ele alegou que o assunto dele está a ser tratado, encaminharam pelo tribunal, que desde 2010 que eu estou na empresa, 2010 sim, que até a data, só agora que encaminham os documentos pelo tribunal, nós não temos certeza se estes documentos estão mesmo no tribunal ou não temos certeza. Desde 2010? Desde 2010 que nos confirmam que que levaram o processo ao tribunal? Acredito que não é desde 2010, o processo levaram este ano. Sabe o mês que se levou o processo? Não sei. Tem a certeza de que se levou mesmo o processo ao tribunal? Não temos. Esse é a averiguação do Ministério do Trabalho. Não temos a certeza. Temos os documentos em nossa posse, contactamos uma APTES a partir daqui de Luanda para saber se deram mesmo a entrada do caso em tribunal, mas não conseguimos ter uma resposta satisfatória. Expusemos o caso a uma das pessoas que responde para a área de imprensa do Ministério em causa e a reação foi convidar-nos para falar sobre o assunto pessoalmente, alegando que não nos podia dar entrevista ao telefone, nem nos podia indicar um responsável que pudesse falar em nome do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que tem como titular da pasta o ministro António Pitra Neto. Insistimos que só queríamos que confirmasse ou desconfirmasse os dados que tínhamos em nossa posse, mas a pessoa não aceitou dar a entrevista, não confirmou nem desconfirmou nada. Disse que aguarda pela nossa visita para falar connosco pessoalmente, sem, no entanto, nos indicar como podíamos obter uma informação de forma oficial para termos o contraditório na nossa reportagem. O coordenador da ex-Comissão de Negociação dos Trabalhadores do Hotel Mambaca, José Melquisedeque, acrescenta que a direção do hotel sempre descontou o valor da Segurança Social, mas nunca fez o depósito no Instituto de Segurança Social. O ex-responsável da comissão adianta mesmo ser possível que instituições como o MAPTES, a Direção Provincial de Hotelaria e Turismo, o governo local e os meios de comunicação social locais estejam a agir contra a lei em troca de favores, entre aspas. Mas também não é normal, porque nós vimos o Porto de Lobito fez greve, vimos a Shoprite fez greve, vimos outras empresas que fizeram greve, mas o hotel, esta é a primeira greve, mas já tem tido situações de gênero que os trabalhadores não podem se pronunciar. Mais anos ainda, quem tivesse que se pronunciar era mesmo demitido, mas só nessa última data. Então você confirma que estão a ser ameaçados, que se forem fazer greve vão ser demitidos compulsivamente, não é? O próprio diretor Valentim, há meses atrás, andou área por área, isso foi confirmado pelos colegas, ameaçando que se fizerem greve, alguns vão ser demitidos, outros
terão salários baixos. Isso porque protege o seu tio, ele é sobrinho do patrão. Nós temos conhecimento disso, não tem porquê. O diretor-geral é sobrinho de Armindo César? É sobrinho do Armindo César, isso é lícito. Temos documentos em nossa posse que confirmam que no dia 23 de abril de 2013, há 4 anos, portanto, o diretor-geral do Hotel Mombaca, Valentim Gomes, escreveu uma carta para o diretor provincial do Instituto de Segurança Social de Benguela com o objetivo de regularizar as prestações de pagamento ao INSS dos trabalhadores do hotel depois de sofrer pressão dos funcionários. Estranhamente, a comissão negociadora que estava a exercer pressão para que o empregador cumprisse o pagamento de salários em atraso, o subsídio de férias e tudo o que estipula a Lei Geral do Trabalho, é afastada pelo secretário executivo do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentar, Comércio, Hotelaria, Turismo e similares do Lubito, exatamente neste mês de junho, no dia 6. Um outro documento que também está em nossa posse. O coordenador da ex-comissão de negociação acusa que há corrupção no meio dos sindicatos e que foi esta a razão da extinção da comissão negociadora. Temos problema de segurança social, que é fundamental na empresa. O patrão desconta e não deposita os valores. Vocês têm prova de que o patrão não deposita o valor do INSS? Essa questão é fundamental. Temos prova, o próprio sindicato também tem prova. E temos colegas que trabalham na empresa com idade para estar para a reforma. Uma vez que o patrão não paga, não tem acesso a ir para casa com a reforma indicada. E temos a questão dos senhores da Bahia Farta, que é a FACONCER, fazem parte da empresa também. São 15 trabalhadores, quais dos deles os 6 ganham 12 mil kwanzas. A empresa está paralisada. 12 mil kwanzas. Há quanto tempo? Já desde 93. Ganha 12 mil kwanzas desde 93? 12 mil kwanzas, esse é o tempo atual. Está a ganhar salários de 12 mil kwanzas no tempo atual. O valor exato dos anos anteriores não tenho em mente aqui. Nigéria atualmente ganha 12 mil qualquer coisa. Os demais tem um chefe ali com 35 aproximadamente, mas sei que os chefes ganham 12 mil. E os mesmos estão desde fevereiro sem receber os seus salários. Nós, na nossa luta, tivemos o princípio de combater Benguela, que é o Hotel Mombaca, e a Bahia Farta, que é a FACONCER. Mas, dentro dos pagamentos, mais tarde dos meses, foram esquecendo a Bahia Farta, e até a data já estão desde fevereiro até o mês presente. Nunca receberam nenhum salário. A comissão negociadora do Hotel Mombaca era constituída por Cesaltina Javela, José Melquisedeque, Paula Major, José Antônio e Antônio Aca, que lutavam pelos interesses dos trabalhadores em geral. Foi destituída sem saber a razão objetiva para tal. Temos vários documentos que provam que a comissão extinta agia com conhecimento do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o MAPTES, da União dos Sindicatos, da Direção Provincial de Hotelaria e Turismo, em face de incumprimentos de pagamento de salários em atraso até abril deste ano e de outros pontos que constam do caderno reivindicativo aos trabalhadores do Hotel Mombaca e à empresa FACONCER na Bahia Farta. As várias cartas em nossa posse foram enviadas com o intuito de os trabalhadores poderem fazer greve para exigirem o cumprimento dos seus direitos, conforme a relação jurídico-laboral, como define o artigo 10 da Lei número 7/15 de 15 de junho. Contactamos o diretor-geral do Hotel Mombaca, Valentim Gomes, como fizemos ontem na reportagem anterior, e dissemos que tínhamos documentos de prova assinados por si que dão conta de que nunca pagou a segurança social dos trabalhadores do Hotel Mombaca e que há trabalhadores com idade de reforma que não têm a sua aposentadoria garantida como manda a lei. O responsável hoje já se mostrou indisponível a dar-nos entrevista. Os trabalhadores do Hotel Mombaca denunciam que, para além de salários em atraso, o Grupo Maboc sempre descontou o valor do INSS, mas nunca fez os depósitos nas contas do Instituto Nacional de Segurança Social. É um crime que, neste momento, só a nossa reportagem está a apurar e a partilhar com todos, já que os meios de comunicação tradicionais não falam sobre o assunto. Está em causa o Grupo Maboc, que anualmente tem atribuído prémios aos jornalistas que se destacam durante o ano. Há alguma relação com o silêncio? Vamos apurar nos próximos episódios. A reportagem de investigação independente
É com o Carlos Alberto.